Eu não quero ser o centro, eu quero ser um instrumento. Eu não quero os presentes, eu quero a tua presença. Olá, meus amigos, eu sou Marcos Vinícius, esse aqui é o nosso canal e o meu intuito é trazer edificação, palavras edificantes, de instrução, de ensino, estudo e aquilo que eu possa compartilhar e acrescentar à sua fé através da palavra do Senhor. Então já gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal, ativar o sininho, curtir as postagens que já tem algumas postagens aí que trazem edificação, que trazem instrução para você. Esse aqui é o nosso canal, ele pode ser seu canal também. Basta você se inscrever nele, curtir os vídeos, ativar os sininhos para você ficar por dentro de todas as atualizações que nós estaremos postando aqui, tá bem? Gente, hoje nós vamos falar sobre Gênesis capítulo 6, verso 1 até o 3. A palavra de Deus está escrita assim, olha: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Muitas vezes nós ouvimos, tem até bíblias de estudos que afirmam que estes filhos de Deus aqui são anjos que caíram, anjos caídos, que vieram, se interessaram pelas mulheres, pelas filhas dos homens, e ali se relacionaram com elas e geraram filhos nelas. Mas precisamos entender, meus irmãos, à luz da palavra de Deus aqui, o que está escrito de verdade. Então já quero convidar você para que nós possamos mergulhar juntos nesse texto aqui, tá bom? Vamos lá? Primeiro nós precisamos entender que até aqui haviam duas linhagens, uma linhagem ímpia e uma linhagem piedosa. Que linhagem ímpia é essa? Essa linhagem ímpia é chamada de filhos dos homens, porque são aqueles que eram descendentes de Caim. Você se lembra que Adão gera Caim e Abel, mas Caim se levanta contra Abel e mata o seu irmão. E quando ele mata o seu irmão, ele foge. E quando ele foge para a terra de Nod, ele foge para ali, gera um filho chamado Enoque. E quando ele gera Enoque, ele vai levantar uma cidade com o nome do seu filho. E a partir daí ele vai começar a gerar. Vamos lá, eu quero que você acompanhe comigo. Olha aí na sua Bíblia, Gênesis capítulo 4, versículo de número 16, está escrito: E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E aconteceu, e conheceu Caim, a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou Meujael. Meujael gerou Matusael, e Matusael gerou Lameque. E tomou Lameque para si duas mulheres. O nome de uma era Ada e o nome de outra Zilá. Ada teve a Jabal. Este foi pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome de seu irmão era Jubal. Este foi pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Essa daqui é a descendência, meus irmãos, de Caim, tá bom? E também conhecidos como filhos dos homens, porque eles eram ímpios, eles não temiam a Deus, eles faziam tudo que desagradava ao Senhor. Mas tá bem. Então, quem são os filhos de Deus? Citado em Gênesis capítulo 6. Abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 5 e nós vamos ler do versículo 3 em diante. Se nós lermos tudo até
o verso de número 29, seria muita coisa. Então eu fiz um resumo aqui para que você possa entender. Sete, meus irmãos, ele é o substituto de Abel. Por isso que o nome Sete significa substituto. Ele vem para substituir. Você sabe que Abel era alguém que tinha intimidade com Deus, comunhão com Deus. Ele traz um sacrifício que Deus se agrada. Então, Sete, ele nasce. E quando ele nasce, ele é o substituto. E depois ele gera Enos. E quando ele gera Enos, a Bíblia diz que agora os homens voltam a invocar o nome do Senhor. Então eles fazem uma aliança, eles renovam uma aliança com Deus. E agora vamos dar continuidade, porque Enos gera Cainã. Cainã gera Maalaleel. Maalaleel, tá? Maalaleel, gente. Gera Jared. Jared gera Enoque. Enoque gera Metusalém. Metusalém gera Lameque. E Lameque gera Noé, que significa descanso. E é justamente nesse período que nós vemos a junção dos filhos dos homens, ou melhor, os filhos de Deus. Tá? Aqui é Ben Elohim, filhos de Deus. Eles olham para as filhas dos homens, tá? Que é justamente os descendentes de Sete, olhando para as descendentes de Caim e vendo que elas são formosas. E ali eles se interessam por elas e têm um relacionamento. Gente, por que esses filhos de Deus aqui, Ben Elohim, não podem ser anjos? Simples. Abre aí na sua Bíblia, Mateus capítulo 22, versículo 29 e 30. Está escrito: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. O anjo é um ser assexuado. O anjo não pode se reproduzir. O anjo não pode se multiplicar. O Salmo de número 148, do verso 1 ao 5, nos mostra como Deus criou o anjo. O anjo foi criado através da palavra do Senhor. Algumas versões diz que foi o sopro de Deus. Então a natureza do anjo é totalmente diferente da natureza do homem. O anjo, ele é um ser totalmente espiritual. Ele não pode se relacionar, ele não pode se multiplicar com um ser que é físico, com um ser que é carnal. Tanto que para haver manifestação de anjos ou demônios, eles precisam de um corpo, precisam de uma matéria, tá bem? Então, quando nós vemos falando dos filhos dos homens, fica simples, é a linhagem de Caim, as filhas dos homens, linhagem de Caim. Quando nós vemos falando das filhas dos homens, linhagem de Caim, a linhagem ímpia, a linhagem violenta, a linhagem que não obedecia à voz de Deus. E quando falar de filhos de Deus, quando falar de filho de Deus, está justamente falando da linhagem de Sete, uma linhagem piedosa, uma linhagem que invocava o nome do Senhor, uma linhagem que tinha relacionamento com Deus, tá bom? Então, Ben Elohim, que são os filhos de Deus, e Ben Adama, que é justamente filhas dos homens. Tá bom, gente? Benot Adama, filhas dos homens. Espero ter respondido a sua dúvida. Quem são os filhos de Deus? A descendência de Sete, os piedosos. E quem são as filhas dos homens? As mulheres que nasceram da descendência de Caim, uma descendência ímpia. Tá? Por isso que Deus ficou descontente e naquele tempo ele enviou o dilúvio, porque a maldade estava crescendo. Naquele tempo a mistura estava crescendo, a violência estava crescendo. Então Deus enviou o dilúvio. Tá bem? Espero ter respondido esta dúvida. Se você acompanhou até aqui, deixe o seu comentário, deixe o seu like aí, compartilhe isso com alguém. Eu tenho certeza que você vai estar abençoando muitas vidas através disso, tá bem? Deus abençoe. Não se esqueça de se inscrever no canal e
Fica com Deus. Estamos juntos. Tchau, tchau.